Fala galera, concurseira aí de casa, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Olha só, o que a gente preparou para vocês? A gente preparou aqui uma aula só com as atualizações de 2016 em cima do Estatuto da Polícia Militar aí do estado do Ceará. Então, a gente vai pegar aqui agora a Lei 16.009 de 2016 e vamos comentar vamos fazer breves comentários para que você esteja o mais atualizado possível para a sua prova. Perfeito, galera? Então, cai dentro aqui comigo. Vamos lá. Olha só. Altera o artigo 217 da Lei 13.729 de janeiro de 2006, instituindo a indenização de reforço ao serviço operacional, que é o IRCO. Perfeito? Vamos lá. Como a média é de praxe, vocês já sabem todas as alterações, ele bota que o governador do estado do Ceará faça saber à Assembleia Legislativa, decretou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, ficam alterados nos termos abaixo os parágrafos. Gente, tem que ter atenção. Ficam alterados os parágrafos 2º, 3º e 4º do 217 da Lei 13.729 de 2006, o qual passa a vigorar, também acrescido dos parágrafos 5º, 6º, 7º, 8º e 9º, ficando também acrescido da referida lei o anexo 4 da seguinte forma. Vamos lá. Então, só para você entender, ele altera aqui, ó, ele altera o parágrafo 2º, 3º e o 4º, acrescenta os parágrafos de 5º a 9º e ainda tem o anexo 4. Beleza? Vamos lá. Olha só, parágrafo 2º. Observado o interesse da otimização da segurança pública e defesa social do Estado, em períodos de normalidade conforme definido no parágrafo anterior, poderá voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da administração, inscrever-se junto à corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de reforço ao serviço operacional durante parte do seu período de folga, guardando um intervalo de descanso de pelo menos 12 horas após sua jornada regular. Vamos lá. Então, o que a gente tem que ficar atento sempre? Olha só, observado o interesse da otimização da segurança pública. Eu quero melhorar, eu quero otimizar a segurança pública do Estado. Perfeito? Em períodos de normalidade. Correto? Porque você já sabe, você é policial. Se tiver alguma anormalidade, eles vão te convocar independente de IRCO. IRCO, perfeito? Vamos lá. Período de normalidade, conforme definido no parágrafo anterior, poderá, olha só, voluntariamente, correto? Não será compulsório, é voluntário. Voluntariamente o militar da ativa, a critério discricionário da administração, ou seja, ele só vai acontecer isso se a administração permitir, se ela quiser. Lembre-se, discricionariedade é valorar a oportunidade e conveniência dentro daquele ato administrativo. É um juízo de mérito. Então, você já sabe que isso daqui, ó, é um juízo de mérito administrativo. Perfeito? Mérito administrativo. Da administração, inscrever-se junto à corporação respectiva para desempenhar atividade em caráter suplementar a título de reforço. Então, vamos lá. Ela tem caráter suplementar e a título de reforço. Perfeito? Caráter suplementar e a título de reforço. Ao serviço operacional durante parte do seu período de folga, ou seja, parte, não é durante toda a folga dele, é durante parte do seu período de folga, guardando um intervalo de descanso de pelo menos 12 horas. Ah, Geraldo, estou de folga, quero emendar o serviço. Não, pelo menos um intervalo de 12 horas de descanso da sua jornada regular. Perfeito? Fizeram as marcações aí na tua legislação? Tem que fazer, perfeito? São as nossas palavrinhas-chave aí, tá? Tem que respeitar. Geraldo, poxa, mas eu quero tirar esse serviço suplementar. Eu posso emendar? Já estou aqui no trabalho já? Não, pelo menos 12 horas de folga, tá? Parágrafo 3º. O militar, na situação lá do parágrafo 2º, fará jus à indenização de reforço serviço operacional, que é o IRCO, em retribuição ao serviço executado, além do expediente, escala ou jornada normal, a qual estiver submetido, sendo devida por hora de trabalho executado. Mais à frente a gente vai ver quanto vale cada hora dessa, ok?
Parágrafo 4º. O valor da hora trabalhada observará o disposto no anexo 4 desta lei e será reajustado de acordo com as revisões gerais, sem integrar a remuneração do militar sobre qualquer título ou fundamento. Olha só, o que você vai destacar aqui? É sem integrar. Por quê? Isso daí não vai compor a remuneração do militar. Ele vai receber a remuneraçãozinha dele, isso daí é suplementar. Não fez a hora extra, não vai receber a hora extra. Não trabalhou de forma suplementar, não recebe o IRSO. Perfeito? Vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Parágrafo 5º. O militar indicado dentre os inscritos para participar da escala especial, nos termos do parágrafo 2º, faltar ao serviço sem motivo justificável, se sujeitará a procedimento disciplinar. Então, vamos lá. Eu tenho, o militar, ele se sujeitou, ou seja, ele quis participar do regime suplementar, porque tem que ser o quê? Primeiro, voluntário. Segundo, a administração permitiu que ele viesse a participar, porque trata-se de quê? Ato discricionário. Beleza. E ele chega lá no dia do trabalho, que a administração quer melhor trabalhar a segurança do Estado, aí ele vai e falta de maneira injustificável, ou seja, ele não justificou a sua falta. Se ele não justificar a falta, ou seja, sem motivo justificável, ele vai responder a um procedimento disciplinar, ou seja, responde disciplinarmente por isso, tá? Parágrafo 6º. Não participará do reforço ao serviço operacional o militar quando estiver nas seguintes situações. Então vamos lá. Quais são os militares que não irão participar desse reforço? Correto? Vamos lá. Vamos analisar esse rol aqui trazido pelo parágrafo 6º. Quando é que o militar ele não vai participar desse reforço? Vem comigo. Quando denunciado em processo crime, enquanto sentença final não transitar em julgado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual, ainda que durante o período de folga e não envolver suposta prática de improbidade administrativa ou crime hediondo. Vamos lá. A gente tem que analisar vários tópicos aqui. Primeiro, se ele for denunciado, eu estou falando que ele está respondendo a algum inquérito, ele está participando de algum inquérito policial? Não. Ele já foi denunciado, ou seja, o Ministério Público já fez a denúncia. E ele responde a um processo crime. Beleza? Enquanto a sentença final não transitar em julgado. Então, enquanto não transitar em julgado, ele não vai trabalhar, não vai participar do IRSO. Salvo quando o fato ocorrer no exercício da missão, ou seja, ainda que ele tenha sido denunciado, que ele esteja respondendo, mas aquilo ali, ele aconteceu quando... Aconteceu como, gente? Aqui, ó. Ocorreu o quê? No exercício da missão. Foi em decorrência do exercício funcional dele. Beleza? Ou de aqui, ó, de natureza ou de interesse militar estadual. Perfeito? Tem que ter natureza pública. Tem que ter o quê? Interesse militar estadual. Se for correlacionado a um exercício de missão ligada ao interesse militar estadual, ainda que ele esteja respondendo, que ele tenha sido denunciado, ele pode continuar participando, ainda que durante o período de folga e não envolver suposta prática de, vamos lá, mesmo em qualquer caso, não pode envolver improbidade administrativa ou crime hediondo. Primeira coisa, você sabe que tem um rol do crime hediondo, que você vai estudar lá o direito penal, o processo penal, você vai gravar o rol dos crimes hediondos, perfeito? E improbidade administrativa. Geraldo, olha só, o que seria essa improbidade? A improbidade ela é regida pela Lei 8429 de 1992. Perfeito? O que é uma improbidade administrativa? É quando o servidor ele tem um enriquecimento ilícito, quando ele causa alguma lesão ao erário ou quando ele pratica alguma violação dos princípios que regem a administração pública. Perfeito? Isso daqui são atos de improbidade administrativa. Até aqui estamos juntos? Se ele respondeu, se ele está respondendo pela prática de qualquer ato de improbidade, ele não vai ter direito. 2. Respondendo a procedimento administrativo disciplinar, mesmo que este esteja sobrestado, salvo quando o fato ocorrer no exercício de missão de natureza ou interesse militar estadual. Vamos lá. Quando estiver respondendo a um processo disciplinar, ele não vai participar
do que nós estamos trabalhando aqui agora. Perfeito? Lembrando o seguinte, ainda que esteja sobrestado. Sobrestado é quando você tem alguma impossibilidade de prosseguimento com aquele processo administrativo. Ele fica sobrestado, ele vai ficar lá parado. Perfeito? Vamos lá. 3. Afastado do serviço por motivo de saúde, férias ou licença na forma desse estatuto. Então, se ele tiver de férias, ele não vai trabalhar de forma suplementar. Se ele tiver de licença na forma desse estatuto, correto? Também não. Perfeito? Ou por motivo de saúde. Cumprindo sanções disciplinares, ou seja, ele já respondeu, ele já foi condenado disciplinarmente, administrativamente, ele está cumprindo algum tipo de sanção. Perfeito? Ele está cumprindo uma suspensão. Ele não vai tirar isso daí. Parágrafo 7º. A prioridade na escolha do militar que irá participar do serviço e que cuida o parágrafo 2º deste artigo, observará, caso o número de inscritos supere a demanda para o serviço operacional especial, o critério da antiguidade. Geraldo, olha só, tem 3 vagas para poder fazer esse trabalho no regime do parágrafo 2º. Só que eu tenho 5 pessoas querendo. Como é que vai ser isso daí? Espera aí, eu vou pegar o quê? Os mais antigos. Quem for mais antigo vai trabalhar. E quem não é, o cara que não é mais antigo? Não vai. É o quê? É o critério de desempate nos moldes do parágrafo 7º aqui. Estamos juntos? Vamos lá para o 8º. Olha só. O desempenho pelo militar de atividade de reforço ao serviço operacional com fundamento em convênio celebrado entre o Estado e a União, município ou órgão ou entidade da administração direta e indireta dos poderes, enseja o pagamento da indenização prevista no parágrafo 3º desse artigo e cujo valor será ressarcido o erário estadual pelo conveniente. Vamos lá, vem de novo. O desempenho pelo militar de atividade de reforço ao serviço operacional com fundamento em convênio celebrado entre o Estado e a União, município ou órgão ou entidade da administração direta e indireta, lembrando, gente, a administração indireta. O que é a administração indireta? Está lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal de 1988. Quem é que faz parte? A autarquia, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Perfeito? Geraldo, me dá um exemplo. Autarquia, INSS, fundações, Fiocruz, empresas públicas, Caixa Econômica Federal, Correio, Sociedade de Economia Mista, Banco do Brasil, Petrobras, perfeito? Indireta dos poderes, e enseja o pagamento da indenização prevista no parágrafo 3º desse artigo, cujo valor será ressarcido o erário estadual pelo conveniente. Perfeito? Então, se ele está prestando algum outro tipo de serviço à União, ao município, a algum outro estado, ou alguém da administração direta ou indireta, a administração até paga, mas ela vai ter que ser ressarcida por conta dos gastos havidos por esse servidor. Perfeito, galera? Estamos juntos? Então, aqui a gente passa esse finalzinho daqui, que é só, enfim, quem fazia parte dos Conselhos de Segurança, Secretaria de Cultura. E a gente dá a entrada aqui, ó, no parágrafo 9º. As atividades de que cuida o parágrafo 2º desse artigo serão disciplinadas por decreto, o qual deverá estabelecer condições, requisitos, critérios e limites a serem observados em relação à indenização por reforço do serviço operacional, inclusive quanto aos tipos de serviços em que serão empregados os militares estaduais durante as escalas especiais e ao limite de despesa com a concessão da indenização, ficando o planejamento e a administração da execução das atividades a cargo dos comandantes gerais das corporações militares. Olha só, vamos lá, vamos marcando aqui os tópicos importantes. As atividades de que cuida lá o parágrafo 2º, que é o IRSO, desse artigo serão disciplinadas por decreto, o qual deverá estabelecer condições, requisitos, critérios e limites
Ou seja, quais são os critérios de escolha, quais são os critérios para poder alocar aqueles serviços suplementares, quais são os limites, olha, para tal área é até tanto, para tal área é até tanto, a serem observados em relação à indenização por reforço do serviço operacional, inclusive quanto aos tipos de serviços em que serão empregados os militares estaduais durante as escalas especiais e ao limite de despesas com a concessão de indenização. Ou seja, eu não vou, todo mundo que quiser fazer vai fazer, e a gente vai pagando e pronto, acabou. Não, tem que ter o quê? Um limite, perfeito? Senão estoura o orçamento do Estado, ficando o planejamento e a administração da execução das atividades a cargo dos comandantes gerais das corporações militares. Perfeito? Show de bola. Vamos lá, então. Olha só, anexo 4. A que se refere o artigo 217, parágrafo 4º. A gente continua aqui, ó. O valor da indenização de reforço ao serviço operacional, que é o IRSO, por hora trabalhada, tá bom? No teu material, você pega aqui, ó, e sublinha por hora trabalhada. Perfeito? Infelizmente, é um rol que você vai ter que decorar, isso aqui, ó. Posto ou graduação, beleza? Estou falando aqui em reais, tá? Coronel, tenente, coronel e major. R$ 35,00 a mais por hora trabalhada. Perfeito? Capitão, primeiro tenente e aspirante, R$ 30,00. Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento, R$ 25,00. Cabe soldado, R$ 20,00. Perfeito? Artigo 2º. Fica autorizado o Estado a celebrar com a União, município, órgão ou entidade da administração direta e indireta dos poderes convênio objetivando a execução de atividades operacionais específicas relacionadas à segurança pública em reforço ao serviço operacional já executado para suprir demanda estabelecida no convênio celebrado conforme disciplina a ser prevista nesse decreto. Vamos lá. Suponhamos que em determinado município a gente está tendo uma determinada prática de alguns delitos. Por exemplo, está tendo muito roubo a transeunte numa determinada localidade. O prefeito daquela localidade faz um convênio com o Estado a fim de que ele coloque mais policiais naquela localidade. Só que o Estado fala, olha só, eu tenho minha dotação orçamentária e eu tenho um número X de policiais. Eu não tenho como tirar ele de um outro município para colocar aí. Aí o que o prefeito daquela cidade fala? Olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um convênio. Você vai abrir X vagas para esses policiais estarem aqui nos seus horários vagos e eu arco com as despesas desse horário vago. Beleza? Por exemplo, o Joãozinho trabalha na cidade Y, mas espera aí, na cidade Z está abrindo uma vaga para um serviço extraordinário. O Joãozinho pensa, espera aí, sou policial, eu vou lá pegar essa vaga porque eu vou trabalhar um extra, vou ganhar o meu dinheiro extra lá. E ele vai lá e pega. Eu estou aumentando o número de policiais nas ruas daquele município? Sim. Eu estou aumentando o quantitativo efetivo de policial dentro da corporação? Não, porque eles estão fazendo horário o quê? Suplementar. Perfeito? Foi só um exemplo para você tentar materializar o que ele quer dizer com isso daqui. Tá bom? Vamos lá. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária da respectiva corporação ou da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, que será suplementada, se necessário, observado o disposto no parágrafo 8º do 217 da 13.729 de 2006, com redação dada por essa lei. Então, como funciona? Olha só, não é o Estado que vai pegar e vai botar grana lá. Ou a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social é quem vai injetar esse dinheiro, ou vai ser nos moldes lá do parágrafo 8º, ou seja, através de um convênio, através de um acordo que vai ser firmado. Gente, é lógico que eu estou falando para você aí de casa, você que está aí no trabalho, está no ônibus, está me assistindo, entendeu? A gente sabe que tua prova está perto, e assim, o que eu quero que você entenda é o seguinte, não é o prefeito que vai chegar lá, vai matar no peito e vai pegar e vai fazer. Não, a gente sabe que para que ele faça isso, ele tem que ter uma autorização da Câmara dos Vereadores, eu tenho que ter lei permitindo aquele gasto orçamentário e assim por diante. É lógico que a gente está falando aqui de uma maneira mais direta, mas ele tem que ter um preenchimento de
todas as formalidades que aqui envolvem. Porque não adianta nada eu não obedecer nenhuma formalidade relacionada aqui dentro, porque aí aquele ato vai ser ilegal. Perfeito? Não pode dar mole quanto a isso. Ok? Ó, artigo 4º, essa lei entra em vigor na data da sua publicação e revogam-se as disposições em contrário. Perfeito, galera? Olha só. Ficou tranquilo para vocês? Ficou show de bola isso daí? Perfeito? Então, olha só. Faça uma boa prova. Lembrando, você sempre tem que dar uma lida. Quando se trata de legislação, não tem nada a ser feito a não ser o quê? Leia, releia, releia, releia. Perfeito? Qualquer parada, só mandar um e-mail, manda a tua pergunta, manda o seu elogio, manda a sua reclamação. A gente sabe, a gente aqui da LAC Concursos, a gente está aqui para tentar fazer com que o seu sonho seja alcançado o mais rápido possível. Não é à toa que, mediante qualquer situação emergencial, a gente vai estar sempre dispostos a atender os seus anseios. Beleza? Professor Geraldo Neto, agradece mais uma vez aí você ter assistido essa aula, esse pequeno comentário aqui, para a gente deixar o seu material o mais completo possível para fazer da sua aprovação, do seu sonho, uma realidade. Ok? Fiquem com Deus, uma boa prova a todos aí, tá bom? Ó, tchau, tchau, galera.